Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é médico, mora na cidade de Botucatu, já esteve conosco aqui numa outra oportunidade. Conosco hoje novamente para falar de medicina e religião, o caro amigo Francisco Habermann. Muito obrigado e eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui neste programa Despertar. Francisco, o seu programa anterior nos trouxe, assim, uma audiência extraordinária e foi de pleno sucesso, principalmente porque você traçou um link entre a ciência, entre a medicina e a religião. Embora a produção deste programa seja espírita, o professor Francisco Habermann teve a delicadeza, a elegância de relacionar não apenas a doutrina espírita com a medicina, com a cura. E nós queríamos dar continuidade a esse tema, professor. Costumamos dizer que o bem ao próximo nos traz benefícios. Procuramos não descaracterizar aquela negociação com Deus de que se eu fizer o bem eu vou ser curado. Nem sempre é possível. Mas queremos saber, no seu campo de trabalho, é possível dizer para os seus pacientes que ele deveria ter mais religião, pensar mais no próximo, porque isso vai lhe trazer mais saúde? Comprovadamente. Assim como ser feliz na vida é uma arte, como está no seu livro, e agora também uma decisão. Compete ao médico que está assistente, que está cuidando do paciente, alertar sobre a importância de não desprezar esta força interna, que é a confiança em algo mais, que não sejam os comprimidos e as injeções. Mas a confiança no médico, no terapeuta, também é fundamental? Fundamental. Aliás, é o preceito médico, é a confiança, a base do sucesso terapêutico. Eu estou escrevendo um romance agora em que eu afirmo que os dois, paciente e terapeuta, têm que fazer uma simbiose de confiabilidade. Isso é real? Essa simbiose é a base do sucesso terapêutico entre o médico assistente e o paciente. Sem ela não é possível, porque isso traduz um conceito fundamental que se chama confiança. Divaldo Pereira Franco, numa das obras assinadas por Joana de Ângeles, mais propriamente a obra Plenitude, ele afirma que, certamente, as terapias convencionais ajudam na recuperação da saúde. E se eu tiver com cálculo renal ou algum problema na próstata, eu vou procurar o Dr. Francisco lá em Botucatu. Mas que somente através de fatores internos que correspondam ao comportamento emocional e social que vão nos trazer permanente bem-estar. Professor, essa afirmativa é grave e pode nos levar, assim, a ilações não muito recomendáveis? O detalhe é que nós nos esquecemos da importância dos fatores emocionais que envolvem as circunstâncias patológicas a que estamos sujeitos durante a vida. Naturalmente, porque a célula, ela é desgastável. O organismo, ele é cansável. De maneira que nós precisamos lembrar que há um outro fator interno que Divaldo Pereira Franco aborda através da palavra, ou através dele, a palavra de Joana de Ângeles, lembrando a nós que a emoção é a base fundamental da estrutura interna que não deixa o organismo em derrocada. Você fazer o bem tem que tomar cuidado para você não agredir o seu beneficiário? Nós não temos dúvida disso. E hoje em dia o conceito é de que só consegue ser autônomo na vida, e eu estou me referindo à vida do espírito, se ele ajuda, mas não fere a ninguém.
Esse conceito. Não cobra o preço da sua ajuda. Exatamente. Aquele que quer ajudar, mas ainda não consegue esta ação plena, sem ferir alguém, ainda tem muito a progredir. A autonomia do espírito é um conceito novo que nós temos observado dentro das metas para a vida existencial aqui na Terra. Uma das metas é tornar o espírito autônomo. E quando é que nós sabemos que ele é autônomo? Quando ele ajuda sem ferir mais a ninguém. Este é o caminho para o homem integral? Parece ser. Parece ser. E a medicina vai tanto buscar este homem integral, de tal forma que os recursos são abençoados da medicina hoje em dia. E são vários. Com resultados extraordinários. Podemos citar aqui a quimioterapia. A quimioterapia nos últimos 10 anos avançou tanto que hoje nós temos muita esperança na recuperação do homem. Todos esses progressos da medicina correspondem a alguma ajuda da espiritualidade? Nós não temos dúvida. Isso está estabelecido desde Allan Kardec, que a vida aqui na Terra nunca é isolada. O plano espiritual cuida de nós, especialmente daqueles que estão interessados em ajudar o próximo. E os cientistas honestos do mundo todo estão sob esta influência benéfica. No próximo bloco eu vou perguntar ao Dr. Francisco se o fato de eu fazer o bem previne as doenças, se é só a doutrina espírita que nos traz essa facilidade e se ele tem contato com casos de criaturas que persistem no bem, fazem o melhor possível na vida e com isso, de uma certa forma, criam uma certa prevenção em relação à doença. Não saia daí, eu volto já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar de hoje, com a presença de Francisco Habermann, da Faculdade de Medicina de Botucatu. Francisco, na minha infância, eu tinha muita dor de barriga. Minha mãe me levava para uma benzedeira, eu me lembro muito bem, uma senhora de tez negra, morava num casebre, o chão da casa dela não tinha ladrilho, era chão batido. E eu chegava lá, ela pegava um raminho de arruda, passava na água benta e depois nas cinzas e a minha dor de barriga sumia. Nunca vi essa mulher doente, Francisco. Por quê? Você poderia não saber, mas a verdade é que nós temos informação do plano espiritual através de orientadores iluminados que mostram que essas pessoas são como se fossem uma luz que se projeta para o alto e eles protegem-nas, no sentido de que elas possam continuar a trabalhar mais em prol do próximo. Elas são protegidas, Sidney. E você observou uma coisa que é patente na prática. As pessoas que são saudáveis através da ação ao próximo são mais resistentes às alterações orgânicas. As
Nossas atitudes em relação ao bem são antenas que estendemos à espiritualidade maior? Diretamente, é como se fosse um canal ligado permanentemente. O mesmo efeito que é produzido num colaborador, e eu posso citar Botucatu, numa instituição exemplar, onde um centro espírita, que é o Cristão Espírita Caminho da Verdade, que mantém uma escola com 400 alunos inteiramente gratuitos. Os alunos estudam lá gratuitamente, 400 alunos, em tempo integral, 4 refeições por dia, como aqui nesta instituição onde nós estamos, o Amor e Caridade. Eu quero dizer que os colaboradores daquela escola têm passado para nós uma alegria depois da atividade que garante a resistência aumentada às doenças. Eu tenho visto casos de pessoas que às vezes têm tendência à depressão. Após a aula que a pessoa vai lá ministrar, vem com outro astral para sua residência, sua casa, seus amigos, seu trabalho. O passe espírita é mais indicado só para pessoas depressivas, cardíacas, obesas? Para o que é indicado o passe? Até para as pessoas que não têm nada, Sidney, que não têm diagnóstico nenhum. Porque a patologia que vem das alterações emocionais muitas vezes não se apresentam com alterações orgânicas. As alterações emocionais estão localizadas naquilo que os psicólogos atualmente estão citando, que estão no âmbito da inteligência, a quarta inteligência, assim chamada não cognitiva. Isto é, as crianças quando nascem, elas têm conteúdo de apresentação que não sabemos de onde vem. A doutrina espírita tem esclarecido que vem do arquivo, a chamada placa-mãe do espírito, vem do arquivo perispiritual, são as inteligências das habilidades não cognitivas. E nós temos aprendido com a doutrina espírita que são essas habilidades que garantem a maior ou menor proximidade com as alterações orgânicas futuras. Existem criaturas, Sidney, que nascem entre nós, protegidas dessas alterações. Para quê? Para exercer um papel perante as outras. São privilegiados por Deus? Não privilegiados, mas com conquistas adquiridas em vidas passadas. Nada de privilégio. Trabalharam e agora já estão usufruindo dos méritos Exatamente. Que amealharam em vidas anteriores. Exatamente. Como então explicar um Mozart aos 5 anos compondo concerto? Você consegue falar às vezes para o seu paciente de perispírito? O perispírito é uma estrutura que ainda temos dificuldades de entender. Mas eu tenho falado da placa-mãe. Porque é conhecido a passagem do moço que foi comprar um computador, como o Karen tem aqui no seu estúdio. Ele tem um computador e a primeira pergunta que ele faz lá para o vendedor é: qual é a capacidade da placa-mãe na memória? Que é o que custa mais caro nesses. Então eu tenho passado, quando é possível, para quem nos procura, provavelmente as causas estão na placa-mãe. E este moço, quando chegou em casa, ligou o computador, estava escrito na tela: não esqueça a jaqueta. É a mãe que faz essa recomendação sempre. Daí chamar isto de placa-mãe no caso do espírito. Tem mais. Qual seria a mãe desse espírito? Então são os nossos padrinhos, os anjos da guarda. Então nós não estamos sozinhos. Nós temos um computador próprio que tem uma placa com uma capacidade de gravação das nossas experiências anteriores. E agora, devagarzinho, a gente vai reconhecendo-as. Mas nós temos atrás de nós a manutenção deste equipamento, que são os anjos protetores de cada um. Quer dizer que com o seu conceito de placa-mãe, você consegue falar também nesses protetores designados especialmente para nos acompanhar durante a vida inteira? Isso é um conceito que leva àquilo que, noutra ocasião aqui, nós já discutimos, que é sobre
o ajudar o próximo sem ferir a ninguém. Isso faz parte, porque ninguém é perfeito, senão não estaríamos aqui encarnados na Terra, onde estamos matriculados para um curso onde a diplomação é o mais importante. Isso está previsto no Evangelho. Francisco, é verdade que cada médico, espírita ou não, é acompanhado por um mentor espiritual que o inspira e faz até com que você, em dados momentos, como você já demonstrou aqui hoje, no contato com o paciente, ele detecta doenças que não existem ainda e pode vir a existir por causa do bendito defeito da placa-mãe? É isso? Certinho. Eu quero saber se é verdade o que André Luiz, se você já constatou na prática o que André Luiz fala em ação e reação, nos domínios da mediunidade e outras obras, libertação, ele dizendo claramente que se os médicos orassem, diz André Luiz, os médicos oram? Temos em Botucatu a experiência extraordinária de um professor de ginecologia e obstetrícia que invariavelmente, ao entrar no centro cirúrgico, ele se isolava para uma oração. Isso foi uma inspiração para todos nós que fomos alunos desse professorado que nós temos lá maravilhoso na Faculdade de Medicina de Botucatu. E ele não tinha constrangimento nenhum de dizer que ele fazia oração antes do seu procedimento cirúrgico? Absolutamente, é uma expressão de confiança. Católico, muito cultivador da sua crença, ele expressava isto num gesto público ao entrar para trabalhar junto a nós. Fantástico. Francisco, olhando para esta câmera aqui agora, que é a câmera da verdade, você vai ter que dizer a sua experiência particular. Você já sentiu a presença do seu protetor, intuindo-o no seu trabalho como médico? Eu não posso dizer que eu tenha sentido diretamente, porque minha grosseiria pessoal nessa percepção ainda é grande. Mas eu posso dizer que o paciente percebeu. A minha experiência única que eu tenho é da expressão do paciente posteriormente, dizendo que foi muito compensadora aquela palavra, ou aquele gesto, ou aquela prescrição, o que eu agradeço ao alto. Nós temos aqui uma notícia de que no Céu e o Inferno de Allan Kardec existem algumas recomendações, alguns princípios que resumem de uma certa forma a questão da doença para cada um de nós. Diz Allan Kardec no livro Céu e Inferno, na parte primeira do capítulo 7º, uma espécie de resumo do nosso Código Penal da Vida Futura. O sofrimento é inerente à perfeição. Toda imperfeição, como toda falta dela promanada, traz consigo o castigo nas consequências naturais e inevitáveis. A moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. E por número 3, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente libertar-se dos males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Quer dizer que a nossa situação de perfeita saúde, de perfeito equilíbrio e fuga às inquietações estão nas nossas mãos, Francisco? Inteiramente nas nossas mãos, embora saibamos, por instrução, que o ambiente da Terra não permite aquela ainda estabilidade de saúde plena. Sempre teremos algo. Mas a influência dos espíritos que habitam nesse planeta, a inferioridade vem de fora para dentro ou de mim, de dentro de mim para fora? É mais a carência nossa de dentro para fora. Assim informam os espíritos. Em todas as leituras que nós temos,
que a importância da instrução própria, na defesa própria, portanto, da nossa saúde, é extremamente importante. E é verdade que no século XXI agora, a junção de todo o conhecimento humano é que vai fazer a transformação da Terra para um ambiente regenerador e não mais dependente de sofrimentos que nós estamos trazendo tanto dentro de nós mesmos. Então, este programa é abençoado em poder nos alertar sobre isto. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. E eu vou perguntar para o professor Francisco Habermann que história é essa de medicina translacional. Isso é um palavrão, Francisco? Não é não, é muito bonito. Não saia daí. Já já estaremos de volta. A mudança de ano deveria ter para todos nós sempre essa característica de reflexão. Pinga Fogo. Alô, amigos, estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje. O tempo está voando. A conversa com Francisco está deliciosa. Francisco, ouvi falar de uma tal de medicina translacional. Eu vou dizer o que eu acho e você vai me corrigir. E depois vai me dizer o aspecto espírita dessa translacionalidade, se é que se pode falar assim. Quando se faz uma pesquisa, descobre-se uma droga ou uma técnica nova, um dos maiores problemas para a medicina é transportar isso para a prática, fazer com que outros médicos do mundo inteiro possam usufruir daquele progresso. Nós carecemos ainda desse aspecto transacional ou evoluímos um pouco, Francisco? Uma surpresa agradável dentro da pesquisa médica foi a aplicação do conhecimento básico diretamente na clínica. Esse diretamente que é o que caracteriza a translação, que é um movimento do conhecimento básico para a aplicação na prática. Daí, translacional, quer dizer, o movimento do conhecimento. Isso nos surpreendeu em torno de 2005, 2006. Deixe-me interromper, mas isso não é óbvio. Se você faz um monte de pesquisas, Pasteur, por exemplo, seria muito estranho que ele não espalhasse isso para o mundo inteiro, ficasse só com ele este conhecimento. Isso perdura até hoje? Sim. Vamos dizer, essa sonegação de informações? O conhecimento científico é tão grande que praticamente ficamos com um contingente de descobertas lá no conhecimento básico científico, seja da bioquímica, da biologia em geral, da microbiologia, da farmacologia, fica estanque. Então, a tentativa é levar este conhecimento para a aplicação prática imediata. Para isso, tem métodos. Então, o que facilitou esta translação foi a observação de efeitos. Então, a medicina atualmente, ela tem regras que nós chamamos de trials. São as orientações para determinadas condutas que vêm desse conhecimento básico. Mas o que mais me chamou a atenção, Sidney e prezados telespectadores, é que 2 revistas novas científicas surgiram em 2010 e 2012, somente para divulgar estes avanços do conhecimento básico aplicado, já com efeito. Eu cito aqui a quimioterapia. De tal forma que a síntese desse assunto translacional pode ser levado para o conhecimento espírita, lembrando que Allan Kardec também fundou uma revista, onde ele circulou o conhecimento a partir de 1859-60, na Revista Espírita, publicada em Paris, onde ele, com o conhecimento básico contido no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo
e as outras obras da codificação kardeciana, ele comentava os efeitos benéficos e as transformações ocorridas nos indivíduos que adotavam para si aqueles conhecimentos novos. Quer dizer que há sim uma cisão ou um isolamento, às vezes não intencional, entre o cientista, o descobridor da técnica nova ou da droga nova e a prática clínica? Não é cisão, mas uma dificuldade de ponte. Porque nós precisamos ter o cientista básico de pesquisa, que é o de laboratório, e o cientista da aplicação, que segue os métodos da observação. Então, esta ponte é que está sendo estabelecida atualmente com excelentes resultados. Houve uma feira na cidade de Winnipeg em que um hematologista muito famoso ficou encantado com os trabalhos dos jovens, dos primeiranistas de medicina. Em dado momento, ele fez uma pergunta assim que a mim me surpreendeu, não sei a você. É uma pena que esses conhecimentos vão demorar para chegar nas clínicas. Este é o princípio, é o foco que a medicina translacional quer absorver ou quer focar para poder sair da teoria para a prática? Exatamente, esta é a ponte. De maneira que a ciência aplicada atualmente, com os seus métodos de observação de efeitos, nós só mudamos uma conduta terapêutica quando a comprovação experimental clínica indicar este rumo. Então, atualmente, esta é a novidade para todos, a pesquisa translacional que vai trazer aos profissionais de todas as áreas, engenharia, comunicação, eletrônica. Não só na medicina. Hoje em dia, dentro da eletrônica, a procura de materiais novos, transmissores ou não de eletricidade estática, em baixas temperaturas, que interessa a pesquisa no espaço, é fundamental. Então, conhece-se o fenômeno aqui, mas precisa se testar no espaço. Igualmente, na medicina, por exemplo, que é a nossa área, conhece-se o efeito de uma nova molécula, mas precisa se testar os seus efeitos no conteúdo biológico, no organismo. Isso significa, Dr. Francisco, que muitas curas que estavam antes distantes começam a ficar mais próximas? Certamente, certamente. Eu trago aqui a comprovação dos avanços que a quimioterapia tem alcançado no combate às neoplasias, os cânceres. Quantos benefícios, apesar das dificuldades de efeitos colaterais que essas drogas promovem, mas o prolongamento da vida é fundamental para nós hoje. A experiência do espírito, que seja um dia prolongado a sua existência aqui na Terra, é de um aprendizado eterno. Na Revista Internacional do Espiritismo saiu recentemente uma reportagem dizendo da ação espírita translacional. O que significa isso? Exatamente o que Kardec havia anunciado. Que quem entendesse os princípios transmitidos pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, notadamente, estendesse a prática diária, que é o grande pedido da doutrina nos faz, iríamos colher os efeitos do Espiritismo de ação translacional espírita. Poderíamos dizer aos nossos telespectadores que essa ação translacional não é apenas dos princípios espíritas, mas de qualquer religião? De qualquer religião, de qualquer conhecimento que estamos modernamente desenvolvendo na face da Terra, e é a base para a pesquisa do século XXI. Infelizmente chegamos ao final. Nossos microfones e câmeras para suas despedidas, Francisco Habermann. Fiquei muito satisfeito por esta oportunidade nova aqui que me foi dada. Eu queria transmitir a todos os telespectadores as melhores vibrações que eu percebo aqui ao adentrar esta instituição de caridade, que é tradicional na cidade de Bauru, com meus cumprimentos e meus desejos de progresso, especialmente a um de seus fundadores, Richard Simonetti,
com o seu restabelecimento pleno e muita força para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade com mais um programa Despertar.